A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. É com muita alegria, meus queridos, que nós estamos aqui mais uma vez, pela infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo, para darmos início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, dessa feita, o segundo trimestre de 2022. Passou rápido, não foi, meus amados? Passou rápido, mas foram momentos de muita edificação da palavra do Senhor Jesus. E eu quero perguntar para você se você está preparado, para receber outra carga de conhecimento. Pelo que nós estamos percebendo, assim vai ser ao longo desses 3 meses que nos aguardam aí, se assim Deus permitir, será tremendo. Então, você está preparado? Se está preparado, então prepare cada vez mais aí o teu coração, que será tremendo, meus amados, esse trimestre, em nome de Jesus e para a glória do nome dele. Nós vamos então deixar aqui como aula inicial, como primeira aula, algumas verdades, desse trimestre. Você acompanha aí, então, na tela o tema geral da nossa lição. O tema geral da nossa lição é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então esse aí, meus amados, é o tema geral, e nós vamos estudar os desdobramentos deste tema geral, que está incluso ali no Sermão do Monte. Nós vamos estudar então o Sermão do Monte e as verdades que compõem esta mensagem, essa pregação, esse sermão que Cristo ali pronunciou para aquela multidão que estava diante dele. Dessa feita, também eu quero deixar ressaltado, meus amados, o comentarista da nossa lição. Você acompanha aí na tela, o comentarista da nossa lição dessa feita é o pastor Osiel Gomes. O pastor Osiel Gomes é terceiro presidente da CEADEMA no Maranhão, pastor presidente da Assembleia de Deus, Campo de Tirirical, em São Luís, no Maranhão. Foi por 10 anos diretor da Faculdade Evangélica do Meio Norte, o FAEM. Foi também por 16 anos copastor da Assembleia de Deus em Coroatá, no Maranhão. Ele é comentarista das lições bíblicas da CPAD. Ele é formado em teologia, filosofia, direito, pedagogia, psicanálise, pós-graduado em docência do ensino superior. Ele tem lecionado grego e hebraico no Seminário Batista e presidido a missão evangélica Doxa. Bendito seja o nome do Senhor. Então esse aí é o nosso comentarista desses 3 meses, o pastor Osiel, um grande homem de Deus que tem se destacado aí, principalmente aqui no YouTube, e em outras plataformas também, como um grande homem de Deus que traz a mensagem. E nós vamos estudar isso que o nosso amado irmão assim escreveu, inspirado também pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar aqui como aula introdutória, meus amados, o sumário da nossa lição. Serão as lições que nós vamos estudar ao longo de 3 meses. Acompanhe aí na tela. Então, o sumário da nossa lição, da nossa revista, a primeira lição é o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. A segunda lição é sal da terra e luz do mundo. A terceira lição é Jesus, o discípulo e a lei. Quarta lição, resguardando-se de sentimentos ruins. A quinta lição, o casamento é para sempre. A sexta lição, expressando palavras honestas. Sétima lição, não retribua pelos padrões humanos. A oitava lição, sendo verdadeiros. A nona lição, orando e jejuando como Jesus ensinou. A 10ª lição, nossa segurança vem de Deus.
A 11ª lição é sendo cauteloso nas opiniões. 12ª lição é a bondade de Deus em nos atender. E a 13ª lição é a verdadeira identidade de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então aí, meus amados, foi o sumário. Esse é o sumário da nossa lição. As 13 lições que nós vamos estudar ao longo desses 3 meses. Amém? Então nós vamos agora para a nossa primeira lição. Acompanhe aí na tela. O título da nossa primeira lição do segundo trimestre de 2022 tem como título o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Um tema muito forte, né, meus amados? Eu digo a vocês que eu achava que, e geralmente assim acontece, que a primeira lição seria ali algo bem superficial, introdutório, mas conforme nós fomos estudando aqui, na verdade nós percebemos, irmãos, que o pastor Ziel aqui já entrou com os 2 pés, né? Já entrou com muita vontade mesmo e já expressando grandes verdades para o nosso coração. Você acompanha então aí os objetivos, acompanha aí na tela, os objetivos da nossa lição. Toda lição tem alguns objetivos a serem alcançados, meus amados. E o primeiro deles é analisar a estrutura do Sermão do Monte. O segundo, correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão. Terceiro, afirmar a bem-aventurança dos cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Esses foram então os objetivos da nossa lição. Nós vamos agora para os pontos. Como é que a nossa lição está desdobrada? Os seus pontos e subpontos. Acompanhe aí na tela. O primeiro ponto da nossa lição diz assim: a estrutura do Sermão do Monte. O primeiro subponto é: por que Sermão do Monte? O segundo subponto é a estrutura do Sermão do Monte. E o terceiro subponto é: a quem se destina o Sermão do Monte? O nosso segundo ponto da lição diz: as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O primeiro subponto diz: o que são as bem-aventuranças? O segundo subponto diz: o reino de Deus e o seu caráter. E o terceiro subponto desta lição: os súditos do reino de Deus. O terceiro ponto da lição, meus amados, diz: somos bem-aventurados. O primeiro subponto desse ponto é a beatitude na vida dos salvos. O segundo subponto, meus amados, dessa lição diz: a prova de que o cristão é bem-aventurado. Bendito seja o nome do Senhor. Esses então são os pontos e subpontos, ou tópicos e subtópicos da nossa lição. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui deixar também registrado, meus amados, a nossa verdade prática, e o textuário, ou o textuário e a verdade prática. Bendito seja o nome do Senhor. Então acompanhe aí na tela o textuário da nossa lição. Ele está em Mateus capítulo 5, verso 11, abre aspas, diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 8, bendito seja o nome do Senhor. Então esse é o nosso textuário, meus amados. Eu deixo aqui destacado para nós a verdade prática, que diz assim, acompanhe aí na tela. Diz assim a verdade prática: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-las. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, um tema muito interessante, muito importante, de grande valia para as nossas vidas. O meu desejo, o meu sincero desejo, é que eu e você, cada um de nós, aqueles que estão fazendo parte desta família aqui do canal David Dantas,
a respeito da Escola Bíblica Dominical, da EBD, que nós sejamos, até o final dessas 13 lições, meus amados, impactados pela glória do Senhor Jesus Cristo. Já deixo aqui registrado também, você, querido amigo e irmão que está chegando agora, que não faz parte, que ainda não inscreveu-se no nosso canal, inscreva-se, faça parte desta família. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e deixar aqui registrado mais uma vez, meus amados, um sorteio que nós iremos fazer quando nós alcançarmos os 500 inscritos. Quando nós alcançarmos 500 inscritos, nós iremos fazer um sorteio aqui para abençoar a vida dos nossos irmãos. É uma pequena lembrança, uma pequena situação para abençoar a vida dos irmãos que também estão nos abençoando. Amém? Então, nós vamos agora para a nossa lição. Então, meus amados, eu quero começar com vocês olhando aqui para o textuário. Quando eu li o textuário, eu achei interessante e vi muitas verdades que dá para a gente extrair do nosso textuário. O textuário diz desta maneira: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Eu observo aqui que o cristão ele vai passar por algumas situações, nada mais, nada menos, pelo fato de servir ao Senhor, o fato de ser cristão. Jesus ele está dizendo que nós, os servos dele, nós iremos passar por algumas situações. Eu coloquei aqui destacado alguns pontos dizendo assim: por causa de servir a Jesus, sofreremos. Mas sofreremos o quê? O que o cristão vai sofrer pelo fato de servir ao Senhor? E Jesus deixa muito bem claro no texto: injúrias, perseguições, passar mal pelo fato das pessoas estarem mentindo ao nosso respeito. Então observa que Jesus ele não somente diz que nós iremos passar, por que nós iremos passar e o que nós iremos passar. Então essas três coisas, que nós vamos passar por algumas situações, do porquê que nós iremos passar por algumas situações e por causa do nome do Senhor que nós vamos passar por essas situações. O que me chama a atenção, meus amados, é em relação a esta verdade que Jesus estabelece na sua palavra, ou deixa descrito na sua palavra, com o que nós estamos vendo atualmente. Eu faço até essa comparação e chamo assim: o evangelho genuíno e o evangelho do oba-oba. O evangelho genuíno ou o evangelho diluído. O evangelho verdadeiro e o evangelho falso. Nós estamos vendo hoje, um evangelho pregado que se distancia daquilo que Jesus falou, que se distancia daquilo que Cristo deixou escrito na sua palavra. Perseguição, injúria, iremos passar mal porque pessoas criariam situações mentindo contra nós somente pelo fato de estarmos servindo ao Senhor e assim por diante. Em contrapartida, o evangelho que eu chamo de evangelho do oba-oba é aquele evangelho que prega que você é o cabeça e não cauda, o melhor de Deus está por vir, você é príncipe e princesa do Senhor, e vai enchendo o ego das pessoas, e vai massageando o ego das pessoas, e vai deixando o cristão melindroso, e vai deixando os cristãos sem estrutura física, sem estrutura espiritual, ficam ali fragilizados, e quando de fato vem, meus amados, eles não conseguem resistir. Por quê? Porque eles cresceram nessa ideologia que não é a realidade do Evangelho. Porque a realidade do Evangelho é essa que Cristo está dizendo, que nós, por causa do nome dele, nós vamos passar injúrias, perseguições e pessoas vão mentir ao nosso respeito. Amém? Ainda dentro desse ponto, eu destaco mais alguns tópicos aqui para nós. Por exemplo, eu escrevi aqui dizendo: ao passarmos por tudo isso, o que a Bíblia diz
que nós somos quando nós passamos por essas situações. O que é que a Bíblia diz que nós somos? Observe que no início do verso ele diz assim, ó, bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós. A gente entende que bem-aventurado é feliz, mais que feliz, uma pessoa que é ditosa, uma pessoa que é plena. Agora observe, irmão, que a Bíblia ela foge totalmente à lógica humana. Ela foge da lógica humana. Porque a lógica humana vai dizer que nós temos que ser felizes aonde? Nós temos que ser bem-aventurado aonde? Na riqueza, não é isso? Na conquista dos bens materiais, num plano que deu certo. Já a lógica da Bíblia é assim, que nós seremos felizes quando nós passarmos por essas situações de injúria, de perseguição por causa do nome do Senhor. Por exemplo, veio na minha mente que o apóstolo Paulo ele se alegrava, né? Ele se alegrava por ter no corpo dele as marcas de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Isso está em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele não está falando ali, o apóstolo Paulo, como alguém que está depressivo, como alguém que está angustiado. Não, ele está expressando, por meio dessas palavras, uma certa alegria pelo fato de trazer no corpo dele as marcas do seu mestre, as marcas de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, entendam uma coisa, nós já somos felizes, nós somos bem-aventurados, nós somos ditosos, nós somos plenos. Por quê? Porque nós temos tudo, nós temos a Cristo. Cristo é o nosso suficiente. Cristo, meus amados, nos basta. O que a Bíblia diz? Buscar primeiramente o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Tendo Cristo em nossa vida, meus amados, tudo vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos aqui para a verdade prática, destacando apenas um ponto aqui para nós, quando diz assim: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado de cristão ou discípulo de Jesus, não há alternativa senão segui-lo. Então, em dois momentos aqui a nossa verdade prática ela se divide. Em dizer que o Sermão do Monte é o cerne do reino, é o cerne da mensagem, é o centro, é o âmago da mensagem de Cristo. Tudo que Cristo queria assim dizer está expresso ali no Sermão do Monte. Só que a verdade prática continua dizendo que se nós somos de fato cristãos, servos do Senhor, nós precisamos o quê? Colocar em prática, pôr em prática, viver esses ensinos que Cristo assim deixou estabelecido, né? Que isso seja algo pertencente à nossa vida, que seja algo diário em nossa vida. E o que eu observo, irmãos, e trago assim duas nomenclaturas aqui para nós, porque existe aquele que de fato, o cristão de fato vive, né, os ensinos de Jesus, ele vive, ele põe em prática, ele observa, ele executa a obra, o mandamento do Senhor, a ordem do Senhor, o que está estabelecido na sua palavra. O verdadeiro cristão, ele faz com que isso seja sentido na vida dele, faça sentido na vida dele. Mas existem dois outros tipos de pessoas. O primeiro deles é o crente nominal. O que é o crente nominal? É aquele, meus amados, que tem a aparência de crente, como nós estamos acostumados ali, vestido como um crente. Ele até carrega a Bíblia, mas é só um crente nominal. Ele é crente de nome. Ele tem a aparência de crente, de cristão, mas verdadeiramente não é um cristão. Por quê? Porque não põe em prática o que Cristo estabeleceu na sua palavra. E nós chamamos esse grupo de pessoas de
crentes nominais. Existe outro grupo de pessoas que são os crentes denominacionais. O crente denominacional é aquele que ele tem como característica o levar o nome da denominação. A vida dele ou dela está dizendo: eu sou crente da Assembleia de Deus, eu sou crente da Batista, eu sou crente da Presbiteriana. É só isso, é só isso. Crentes nominais ou crentes denominacionais, bendito seja o nome do Senhor. E isso nós precisamos ter cuidado, meus amados, porque não podemos nem ser uma coisa e nem outra, nem devemos ser crentes nominais, nem crentes denominacionais, mas sermos de fato crentes verdadeiramente em Cristo Jesus. E segundo a verdade prática, para que isso aconteça, eu tenho que pôr em prática, viver, executar aquilo que Cristo falou, meus amados. Amém? Vamos para a introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição, eu faço aqui uma observação, meus amados, porque veja, eu estou com a minha revista aqui. Está anotadinho aqui o que eu preciso. O que é que eu peço aos irmãos? Que você tenha a sua revista em mãos. Toda vez que você vier aqui para estudar, buscar um conhecimento, tenha em mãos a revista e uma caneta. Porque da mesma maneira como o Espírito Santo falou ao meu coração, ele também vai falar ao teu coração. E eu digo, ele vai falar coisas novas ao teu coração. Por isso que é necessário você estar com a sua revista em mãos e uma caneta, meus amados, para poder fazer as anotações. Porque eu tenho certeza que enquanto eu falo, o Espírito Santo ele vai bradar coisas novas. É o momento agora de você escrever. Você precisa escrever em algum local. Escreva na sua revista em nome de Jesus. Amém? Sempre que você vier aqui, traga a sua revista, traga a sua caneta e o nome do Senhor será glorificado. Vamos aqui para a nossa introdução. A introdução, ou a leitura da introdução diz assim: o tema desse trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Considerado a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e, no outro, revela o lado ético do divino reino, que é amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Observou aí, meus amados, que o Sermão do Monte sempre vai levar para o lado prático da coisa. Não fica no campo da doutrina, não fica no campo da superficialidade, não fica no campo do conhecimento. Ele vai sempre levando o cristão para o lado prático, seja para que ele viva essa praticidade, né? E também seja instigado a viver esta prática. Pegando aqui ainda, meus amados, a nossa introdução destaca alguns pontos, porque nessa perspectiva de prático, a nossa lição diz assim: considerado, ou seja, o Sermão do Monte, ele é considerado a alma do Evangelho. Lembra que eu falei que ele é o cerne do Evangelho? O ensino que Jesus transmitiu no monte destaca-se pela sua dimensão prática, e o ponto que eu destaquei é que essa é uma das marcas do verdadeiro Evangelho, ou seja, a questão prática. Lembra que Tiago falou, dizendo assim: a fé sem as obras é morta, ou seja, para eu evidenciar a minha vida, a minha fé que diga, para eu evidenciar a minha fé, essa fé será evidenciada por meio das obras. As obras ratificam a minha fé. Amém, meus amados? O próprio Cristo também disse assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha só,
produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mostrem por meio dos vossos frutos, por meio de uma ação prática, que vocês de fato são novas criaturas, que se arrependeram verdadeiramente. Por isso, meus amados, que a lição está dizendo que o Sermão do Monte ele é o cerne. E eu estou também dizendo, fazendo o coro, que o Sermão do Monte, além de ser o cerne do Evangelho, ele também apresenta a característica desse Evangelho. O que? Ser prático, viver praticando, ser praticado e não ficar apenas no campo do conhecimento adquirido, mas executar, pôr em prática. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a introdução continua e ela diz assim: considerado a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte destaca-se pela sua dimensão prática e revela a essência da essência verdadeira do seguidor de Jesus. O Sermão do Monte apresenta a essência de um verdadeiro seguidor de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, se tem o verdadeiro, tem o falso. E a revista, na sua introdução, está nos dizendo que o Sermão do Monte mostra a essência do verdadeiro seguidor de Jesus. Ora, se existe o verdadeiro seguidor de Jesus, e isso está evidenciado, quem é esse verdadeiro? Estando aqui a essência no Sermão do Monte, mas existe então, se tem o verdadeiro, existe o falso cristão. Lembra que eu disse para os irmãos aquelas duas nomenclaturas? O nominal, o crente nominal e o crente denominacional. São essas pessoas que são os falsos cristãos, que não têm a essência de Cristo, que não vivem aquilo que Cristo pregou. A glória de Deus não reflete na vida dessas pessoas. O caráter de Cristo não reflete na vida dessas pessoas. Se você voltar lições passadas aí, já deixa aqui registrado que nós temos uma playlist, meus amados. Nós criamos uma playlist, é só você ir lá na playlist e tem lá todas as aulas referentes ao determinado trimestre. E se você voltar a lições passadas, você vai ver que em um dado momento eu disse que nós precisamos dar prioridade em buscar o caráter de Cristo na nossa vida. Precisamos fazer com que o caráter de Cristo seja expresso em nós, impresso em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos o verdadeiro cristão, nós temos o falso cristão. Mas o que é então o verdadeiro cristão? O que é o verdadeiro cristão? O que pratica, o que vive, o que põe em prática o Sermão do Monte. Bendito seja o nome do Senhor. É aquele que põe em prática. Por exemplo, João, abra lá comigo, faça essa anotação, deixe registrado essa referência para você que é professor, que é superintendente, você que é aluno, mas gosta de estar anotando, né? Anote aí João 14, 23. João 14, verso 23, diz assim, meus amados, a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, olha só, se alguém me ama, fará o quê? Guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos, e viremos para ele e faremos nele morada. Observou, meus amados? Quem é o verdadeiro cristão? Aquele que põe em prática aquilo que está estabelecido na palavra do Senhor. Quem ama o Senhor, põe em prática. Quando diz aqui a palavra, guarda a minha palavra, não é guardar no sentido, meus amados, de pôr no coração, deixar na estante, não. Esse guardar é colocar em prática, pôr em prática. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos avançar para o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto diz assim:
a estrutura do Sermão do Monte. A estrutura do Sermão do Monte. O que é sermão? O ensino. Sermão significa ensino, significa instrução. É a pregação de Jesus. Isso é sermão. Então nós vamos ver a estrutura desse sermão. Primeiro ponto, o que é sermão, né? O que é sermão? Agora de maneira mais didática. O que é sermão? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 5, de acordo com Mateus 8, 1 e 5, Lucas 7, verso 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Ele vai dando aqui algumas características de onde essa mensagem que Cristo trouxe, onde ela se deu, a localidade. E diz aqui a nossa lição que estava perto da cidade de Cafarnaum. Geograficamente disse que ela estava situada a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e 13 km a sudoeste de Cafarnaum. No momento do sermão, nosso Senhor Jesus se assentou e ensinou os seus discípulos. Nós estamos estudando a estrutura do sermão, começando situando, né? Deixando situado onde mais ou menos ali aconteceu essa pregação de Jesus. E diz aqui que foi próximo de Cafarnaum, a 6,5 km do Mar da Galileia e 13 km dessa cidade, Cafarnaum. E diz aqui no final desse tópico que Jesus estava assentado. Quando nós estudamos a respeito da vida dos rabinos, da vida daquele que se chamava mestre, eles tinham uma característica, uma particularidade. Eles agachavam-se para ensinar. Enquanto os seus discípulos estavam sentados, ele assentava, ele ficava, como a gente chama aqui no interior, de cócoras, né? Ele se agachava e ensinava. Vez por outra, ele ficava caminhando entre os seus discípulos. Eu quero só deixar esse pequeno detalhe. Não agrega muito para a nossa vida espiritual, mas é um conhecimento para enriquecer, tá bom, meus amados? Por isso que a nossa lição está dizendo assim: no momento do sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou os seus discípulos. Essa é uma característica, uma posição que os mestres tinham para ensinar os seus discípulos. Nosso segundo subponto diz assim: a estrutura do sermão. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começou em Mateus capítulo 1, a partir do verso 4 até o 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Primeiro, Emanuel. Segundo, o nascimento em Belém. O terceiro, o chamado do Egito. O quarto, o choro de Raquel. O quinto, chamado de Nazareno. O sexto, João Batista, a voz no deserto. O sétimo, uma grande luz. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. O primeiro, então, nós vamos agora especificamente para o Sermão do Monte. Nós vimos detalhes que antecede o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte se divide em 5 grandes discursos. O primeiro deles é as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, que é o que nós vamos ver hoje, não é isso? Que é o que nós vamos estudar hoje. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. O Sermão do Monte, ele tem 5 estruturas, 5 blocos. O primeiro deles é a bem-aventurança, que começa no capítulo 5, do verso 3 ao verso 12. Nós temos aqui o sal e a luz. Jesus ensinando os seus discípulos que os seus discípulos, aqueles que o seguem, são
sal e luz do mundo. Isso está no capítulo 5, do versículo 13 ao 16. O terceiro grande discurso, né, de Jesus. Jesus, o cumprimento da lei. Isso está no capítulo 5, do versículo 17 ao 48. O quarto discurso de Jesus, os atos de justiça. Os atos de justiça. Isso está no capítulo 6, do verso 1 ao 18. E o quinto, último discurso de Jesus, declarações de sabedoria. Do capítulo 6, versículo 9, do capítulo 7 ao 27, verso 27. Então, nós estamos vendo aqui a estrutura do Sermão do Monte. Começa no capítulo 5, vai até o capítulo 6 e termina no capítulo 7. Sendo que esse sermão se subdivide em 5 grandes discursos. E, repetindo aqui para os irmãos. Primeiro, as bem-aventuranças. Segundo, sal e luz. Terceiro, Jesus, o cumprimento da lei. Quarto, os atos de justiça. E quinto, declaração de sabedoria. Continuando a leitura. Como um desdobramento da narrativa messiânica do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte deve ser o quê? Compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus, para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então observe, meus amados, que a lição está nos chamando a atenção que o Sermão do Monte ele deve ser o quê? Compreendido e valorizado. Compreendido e valorizado. Ou seja, nós precisamos ir nos pormenores daquilo que está escrito. Não fazermos uma leitura corrida, uma leitura superficial, mas fazer uma leitura para tentar compreender, tentar entender o que Jesus estava ali querendo dizer quando ele disse determinada coisa. Então nós precisamos compreender. Segundo, valorizar. Lições passadas nós estudamos sobre aquela verdade em dizer que a Bíblia ela é plenária, ou seja, toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia é palavra de Deus. Mas veja, irmãos, eu não estou querendo colocar como um texto ser mais importante do que o outro, mas veja que foi Cristo pronunciando, o Cristo encarnado pronunciando esse sermão, o Sermão do Monte. Por isso que a lição diz que nós precisamos valorizar. Esses dias eu trouxe uma reflexão para os irmãos a respeito daquela ordem, né? Daquela ordem que Jesus disse assim: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Note, irmãos, que Jesus está ali pronto para subir para o céu. Jesus ele está pronto para deixar a terra e voltar para a presença do Pai. Agora imagine a seguinte situação de um pai que está para morrer e tem ali ao seu lado os filhos. Você acha que aquele pai não vai aproveitar a oportunidade, visto ser a última oportunidade que ele está tendo diante dos seus filhos? Você acha que ele vai perder esse tempo contando piada? Você acha que esse pai vai perder tempo jogando palavras fora? Não. Eu acredito que ele vai trazer as palavras mais sábias, os melhores conselhos para aqueles filhos. Então, assim é Jesus, meus amados, ao falar isso. Jesus ele está falando algo importantíssimo, por isso nós precisamos não somente compreender, mas também valorizar. Mas a revista continua dizendo, compreender e valorizar a partir da autoridade messiânica de Jesus. Ou seja, o Sermão do Monte deve ser praticado para efeito da salvação, após crer em Cristo. O efeito da prática desse sermão
só tem o efeito para a salvação depois que eu creio em Cristo. A partir de que eu creio em Jesus Cristo. Observe, meus amados, que um certo jovem chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse: faça isso, 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 isso. E aquele jovem disse: Senhor, eu faço isso desde a minha juventude. Desde que sou criança eu já faço isso. Da minha tenridade eu faço isso. E note que Jesus censurou ele dizendo assim, ainda te falta algumas coisas. Observe, irmão, então, que apenas a prática, eliminando a pessoa de Jesus, essa prática não tem efeito salvífico, só tem efeito salvífico a partir do momento que eu creio em Jesus. Crie em Jesus, eu vou praticar essas coisas. Porque o que está em volta, meus amados, o que está envolvendo, você vai perceber, é o amor. Nós vamos estudar lições mais para frente que Jesus dizendo assim: ouviste o que foi dito, aborrecei o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. É fácil isso? Não. Mas nós vamos conseguir? Vamos, por pelo menos duas situações. A primeira, por causa do Espírito Santo, e a segunda, por amor a Jesus, por amor a Cristo, por amor a Deus. Por amor a Deus nós vamos nos sujeitar a quê? A amar os nossos inimigos. É por isso, irmãos, que eu estou dizendo que o Sermão do Monte só tem efeito para a salvação depois que eu creio em Cristo, porque vai ficar aqui em volta o amor. Porque se eu não estiver Cristo, meus amados, eu vou fazer apenas como algo legalista, como um ritual a ser seguido. Amém? Continuando, nosso terceiro subponto diz assim: a quem se destina o Sermão do Monte? Nós já estudamos o quê? Por que o Sermão do Monte? Por que esse nome Sermão do Monte? E nós identificamos que é porque Jesus estava num alto, A estrutura do Sermão do Monte, que se divide em 5 grandes discursos, e nós vamos estudar agora a quem se destina o Sermão do Monte. Vamos lá. Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. O reino de Deus tem as suas características, e essas características estão aonde? No Sermão do Monte. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, a princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi destinado aos seus discípulos, aquela multidão que estava ali diante dele, mas também boa parte da multidão que o ouvia. Além daquelas pessoas que estavam ali, tinham seus discípulos e uma outra grande multidão. Portanto, diz a leitura, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Observou, irmão? O Sermão do Monte é destinado para todo crente que nasceu de novo, porque aí sim esse sermão terá efeito salvífico. Porque quem não nasceu de novo, irmão, vai fazer aquilo que o sermão está dizendo como algo legalista. Mas o que deve estar no centro é o amor, amar as pessoas e amar a Deus. Eu gostei quando esse tópico disse que o Sermão do Monte pode ser considerado princípios esboçados por Cristo. Na verdade, irmão, particularmente, eu não somente vejo esse Sermão do Monte, mas eu vejo toda a Bíblia. É assim que eu vejo. Eu não vejo versículos, eu não vejo palavras, não. Eu não vejo um bloco de história, não. Eu vejo o quê? Princípios. Cada versículo, irmãos, tem um princípio ali de Deus para nós. Tem uma verdade ali de Deus para nós. Quem dera que nós chegássemos
nessa compreensão, meus amados, de olhar para uma história, de olhar para um versículo, de olhar para algo que Jesus falou, que Paulo falou, que Pedro falou, como um princípio para a nossa vida, meus amados. Porque de fato a Bíblia está repleta, está cheia de princípios para a nossa vida. Amém? Outro destaque que eu faço é que esse sermão revela a verdadeira característica do reino messiânico. Quer conhecer o que é o reino messiânico? O que envolve o reino messiânico? Leia capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Você vai ver ali a realidade nua e crua do que é o reino messiânico, o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. Ou seja, o que se espera daqueles que querem servir a Jesus. Nesse sermão está contido as práticas ou o que se espera daqueles que servem ao Senhor. Por isso que eu disse, irmãos, que a palavra, ou gosto de dizer que a palavra é o quê? É a vontade de Deus. A palavra é a vontade de Deus. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos a vontade de Deus para a nossa vida. E no Sermão do Monte, nós vemos esta realidade. Qual é a vontade de Deus para nós? Está no Sermão do Monte. E nesse sermão nós encontramos o que se espera daqueles que amam o Senhor, daqueles que querem servir ao Senhor. Amém? Vamos para o nosso segundo ponto da lição. Está anotando aí? Muita coisa o Espírito Santo está trazendo ao seu coração. Amém. Então vamos continuar. O segundo ponto da nossa lição diz assim: as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Caráter entende-se por postura. Entende-se por postura, o estilo de vida, o que há dentro, a prática. Isso é o caráter, a postura, né? O estilo de vida, o modo de viver. Bendito seja o nome do Senhor. Então, as bem-aventuranças e o caráter, a postura, o estilo de vida dos filhos de Deus. Então vamos lá. Primeiro subponto diz assim: as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makarioi. Me perdoe a pronúncia, mas está escrito assim, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere, ou seja, as bem-aventuranças se referem ao presente quanto ao futuro. Olha como é glorioso, irmãos. A bem-aventurança, ela envolve aspectos de sermos felizes aqui no presente, mas também no futuro. Continuando. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras do nosso Senhor, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus que, em qualquer circunstância, veja só, persevera no caminho e, com isso, participa das bênçãos divinas da salvação. Que tópico maravilhoso, meus amados! Quantas verdades aqui nesse tópico, em dizer que a bem-aventurança são aqueles que são felizes. E essa bem-aventurança está apontando para um estado de felicidade nesta terra e no porvir, no futuro. De maneira que, ainda que nós vivamos aqui, dependendo das circunstâncias, nós podemos viver felizes. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não somos daqui.
Nós somos passageiros, somos peregrinos, forasteiros, né? Nós somos forasteiros, peregrinos nesta terra, significando que nós temos uma pátria futura. E quando nós olhamos, meus amados, para essa pátria futura, ou seja, o céu, o apóstolo Paulo diz assim: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu para o coração aquilo que está reservado para os servos do Senhor. Imagine, irmãos, imagine se nesta terra, que é uma terra cheia de pecado, onde a Bíblia diz que jaz no maligno, nós vemos coisas extraordinárias, linda, bela. Imagina no céu, que é santo e puro. Pensar nisso então gera o quê? Esperança em nós, força em nós. Por isso que, mesmo diante de circunstâncias adversas, nós continuamos o quê? Felizes, porque a gente sabe que nos espera uma pátria superior, uma terra gloriosa. Bendito seja o nome do Senhor. Então, dentro ainda desse tópico, falando a respeito da circunstância, que o servo do Senhor ele vai ser feliz nas circunstâncias, eu digo, meus amados, que a felicidade do cristão não deve ser circunstancial. A nossa alegria não pode estar pautada na circunstância. Por exemplo, se eu tenho tudo, eu estou feliz. Se eu não tenho, eu não tenho nada. Se eu não tenho nada, eu não estou feliz. O que a Bíblia diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia também diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. O apóstolo Paulo ainda diz até algo muito mais profundo, meus amados, quando ele fala em Filipenses, no capítulo 4, verso 4, diga-se de passagem, ele estava preso. Qual é o sentimento? O que passa dentro de alguém que está preso? Solidão, não é isso? Desprezo, talvez revolta, medo, ali entrando num estágio talvez de depressão. São esses sentimentos que envolvem alguém que está preso. Mas quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, não é isso que está acontecendo. Na verdade, ele está escrevendo para os irmãos e ainda diz assim, alegrai-vos no Senhor. Ele está colocando algo que está dentro dele para fora, irmãos. Não somente uma carta para desenvolver ou despertar nos irmãos uma esperança, mas ele mesmo está vivendo essa esperança. Ele mesmo está desfrutando, mesmo preso, meus amados. Ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Ele também está dizendo que a alegria dele não é circunstancial. A alegria dele é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Tem até outro texto aqui, meus amados, de Romanos, anote lá. Anote esse de Filipenses 4:4 e anote também esse de Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, do verso 35 ao 39. Veja esse texto extraordinário, meus amados. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Só coisa boa, né, irmãos? Não. Mas ele diz, quem nos separará? Essas coisas aqui, ele continua, como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para onde? Para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos o quê? Mais do que vencedores, irmãos. Mesmo com essas circunstâncias, o apóstolo Paulo está dizendo, nós continuamos sendo não vencedores, mais que vencedores, bendito seja o nome do Senhor. Eu digo, meus amados, assim, é por isso que eu digo que a nossa alegria não pode ser circunstancial, porque ao passo que as circunstâncias mudam, a sua alegria vai mudar. Mas se a sua alegria está em algo eterno, eterno será a sua alegria. E quem é que é eterno? Quem é que tem essa particularidade de eternidade? Só Cristo, meus amados. Cristo é eterno, Deus é eterno. Por isso, quando nós lançamos essa nossa esperança e perspectiva de alegria em Cristo, independente das circunstâncias,
nós vamos continuar sendo felizes. Continuando aqui a leitura de Romanos capítulo 8, do verso 35 ao 39. O verso 38 diz assim: porque estou certo de que nem o que? A morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem por vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glórias ao nome do Senhor. As bem-aventuranças, bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso segundo ponto, meus amados. Vamos para o nosso segundo subponto que diga, e o título é o reino de Deus e o seu caráter. Nós vimos o que são as bem-aventuranças, nós vamos agora ver o reino de Deus e o seu caráter. A leitura diz assim: no Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um reino futuro. A expressão reino de Deus declara o quê? A soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos do que se refere a essa expressão na Bíblia chamado de reino de Deus. Esse tópico é grande, então vamos aqui dividir. Quero só pontuar aqui para nós, meus amados, rapidinho. Quando diz sobre o reino, o próprio Cristo diz: é chegado o reino de Deus. Mas o que é esse reino de Deus? A Bíblia traz ali Jesus por meio de algumas parábolas, ele conta parábolas para fazer com que esta verdade fique mais clara na mente das pessoas. E ele diz que o reino é como uma semente que é lançada na terra e ela cresce. Então veja que começa pequeno, mas depois vai crescendo e gera os seus frutos. É o que Jesus está querendo dizer a respeito dessa semente. O Evangelho é como uma semente. Então, ela tem o seu aspecto presente e tem o seu aspecto futuro, que são os frutos que vão ser colhidos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele continua dizendo aqui, meus amados, assim: a expressão do reino de Deus declara. Quando fala sobre reino de Deus, está apontando para a soberania de Deus, para o reinado de Deus, em dizer que Deus governa, que Deus domina, que Deus tem o controle, que Deus é o dominador. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, além disso, ele vai trazer outros aspectos desse reino, e é o que nós vamos entender agora. Os outros aspectos, então, que Jesus traz, ou nós identificamos a respeito desse reino, o primeiro deles é que o reino está no coração. O que significa? A leitura diz: um reino que ocorre dentro do coração da pessoa, que se rende à soberania de Deus. Então observe que quando Jesus diz o reino é chegado, esse reino ele também está presente no coração, ou seja, é algo que vem do interior, de dentro. A transformação vem fluindo de dentro. Significa também que o Espírito Santo agora está fazendo morada, dentro dessa pessoa, que ao passo, com o tempo, com o quebrantamento, com a ação do Espírito Santo, essa pessoa vai se transformando na nova criatura, morada do Espírito Santo de Deus. A letra B diz assim: a chegada do reino como salvação. Quando fala-se de reino, fala-se sobre esse aspecto da salvação, essa particularidade da salvação. A leitura diz assim: quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta
das bênçãos, desfruta das bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. Tanto espirituais quanto materiais. Reconhece e obedece ao grande rei. Então, veja que quando fala-se de reino, fala-se de o quê? Da salvação da alma do ser humano, apontando para o futuro. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também envolve aspectos materiais, a questão da saúde. Cristo dá saúde, Deus dá saúde, cura divina, traz a libertação, abre a porta de emprego para uma pessoa. Não que isso seja o tudo do Evangelho, porque a proposta real do Evangelho é a salvação das pessoas, da alma das pessoas, né? da maldição da lei, porque a Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte, ou seja, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Se somos pecadores e o salário do pecado é a morte, o que nos resta é o quê? A morte. Mas Cristo vem, o reino de Deus vem e possibilita ao homem a salvação, que esse é o cerne do Evangelho, a salvação das nossas almas, bendito seja o nome do Senhor. Mas essa questão do reino envolve também a igreja. Não é somente algo que está no coração da pessoa, não é somente algo que está apontando para a salvação, mas quando se fala em reino, fala-se também em igreja. Pensa-se, tem em mente a questão da igreja. E a leitura diz assim: a expressão reino de Deus, a igreja é a expressão do reino de Deus. A leitura diz: constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado, e que, por isso, reconhecem a Deus como soberano, a igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele é visto na igreja também. Ele é contemplado, porque a igreja é a extensão do reino de Deus. A Bíblia até diz, meus amados, que nós somos o quê? Representantes de Deus nesta terra. Nós somos embaixadores de Deus, como se Deus, por nosso intermédio, assim exortasse. Então a igreja está envolvida nessa questão do reino, porque ela é a extensão do reino de Deus. Um outro aspecto é toda a criação e a volta de Jesus. Quando nós vemos reino, significa toda a criação, céus, terra, animais, vegetais, seres humanos. Tudo isso envolve o reino de Deus. Mas também quando se fala de reino de Deus, fala-se de salvação. De salvação não, perdoe. Da volta de Jesus. Apontando agora para um reino futuro, onde Cristo regerá com pura e plena justiça. Bendito seja o nome do Senhor. A leitura diz assim: a imagem bíblica do governo do nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino. Quando Jesus disse assim, é chegado o reino, nós temos agora, entre outras passagens, a dimensão desse reino, porque a Bíblia diz que isso tudo vai passar. E lá em Apocalipse diz que João viu novo céu e nova terra. É a grandeza desse reino, meus amados. É extraordinário que eu e você venhamos fazer parte desse novo reino, do reino de Deus. Não somente desfrutarmos aqui agora, mas também no futuro. Amém? Nós vamos para o nosso terceiro subtópico da nossa lição, que diz assim: os súditos do reino. Nós vimos as bem-aventuranças, nós vimos o caráter desse reino, não é isso? O caráter desse reino, e nós vamos ver agora os súditos do reino. Eu deixo aqui destacado para nós o que são súditos desse reino. Mas o que são os súditos? Súditos são quem está submisso às vontades de outra pessoa. Esses são os súditos. Se tem o reino,
tem o dono desse reino. E quem é o dono desse reino? Deus. Se é um reino, tem súdito, tem pessoas. Quem são essas pessoas? Nós. Então nós, servos do Senhor, filhos do Senhor, pertencentes a esse reino, nós somos súditos, ou seja, aqueles que estão debaixo da ordem ou da vontade de outra pessoa. Nós estamos debaixo da vontade de Deus. Outro conceito a respeito de súdito que eu trouxe aqui para nós é que é de um indivíduo que está sob proteção diplomática de seu país em termos estrangeiros, em terras estrangeiras. Eu gostei desse conceito porque se aplica muito a nós. Observe o conceito que diz assim a respeito de súdito. Quem são os súditos? Indivíduo que está sob proteção diplomática de seu país em terras estrangeiras. Ele está numa terra estrangeira, mas ainda lá naquela terra estrangeira, na questão da diplomacia, ele está protegido. Olha como se aplica a nós, meus amados. E minutos atrás eu disse que nós não somos daqui. Nós temos uma pátria futura nos céus. Nós somos estrangeiros aqui, como súditos do reino de Deus. Ainda nesta terra nós temos a proteção do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos avançar. Então, os súditos do reino. A primeira sessão do Sermão do Monte, destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Então, nós vamos ver aqui na primeira parte do Sermão do Monte características desses súditos. Nós vimos o que é o súdito, e nós sabemos que nós somos esse súdito, que estamos debaixo, da orientação de um rei. E essa mesma parte do sermão vai dizer 8 características desse súdito, o caráter desse súdito. O primeiro, o quebrantamento. Segundo, o choro. Terceiro, a mansidão. Quarto, a retidão. Quinto, a misericórdia. Sexto, a pureza. Sétimo, a pacificação. E oitavo, a perseguição por causa dos valores do reino. Olha como é interessante, meus amados, essas verdades contidas nesse texto. Quando ele vai dizer agora as características deste reino. É alguém que é desse reino não, desses súditos, É alguém que é quebrantado, é alguém que chora, é alguém que é manso, é alguém que tem pureza no seu coração. Por exemplo, o salmista diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Os limpos de mão e puros de coração. Observe que esse verso aponta para práticas, mas também para sentimentos interiores. Por isso que Cristo disse a respeito da pureza. E essa é uma das características do súdito, dos servos, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Alguém que é quebrantado, alguém que chora ao ver a injustiça, alguém que é manso, alguém que é reto, alguém que é misericordioso, alguém que é puro, alguém que é pacífico ou pacificador, alguém que entra ali numa situação e tenta pacificar. Não é aquele que coloca lenha, não é aquele que incentiva, não é aquele que coloca um contra o outro, confrontando, não, é alguém pacificador. Bendito seja o nome do Senhor. E alguém que passa por perseguição. Talvez, meu amado, você esteja passando por perseguição. Bendito seja o nome do Senhor, e você é bem-aventurado por isso. Porque o reino de Deus tem essa característica da perseguição, meus amados. É o que está dizendo aqui a nossa lição, é o que o próprio Cristo falou. Perseguição por causa dos valores do reino. Interessante, meus amados, que nós somos, talvez, você esteja sendo perseguido na família, você esteja sendo perseguido na empresa, você esteja sendo perseguido na escola, na faculdade, na rua, no bairro. Então,
em diversas áreas pelo simples fato de nós sermos cristãos, meus amados. Nós seremos perseguidos. Nós viraremos chacotas. Eu lembro que certa vez, já diga-se de passagem, já faz um certo tempo, estava ali na faculdade juntamente com os meus colegas e entraram nessa particularidade da virgindade. E eu estava nessa época com meus 28 anos de idade. Eu disse, eu sou virgem ainda. E todos eles acharam graça. Mas eu preservei a minha virgindade por causa de Cristo, por amor ao Senhor, em obediência à palavra do Senhor. Mas veja que um simples detalhe para o mundo é motivo de nos levar à chacota, né? A levar ao escárnio. Mas eu me alegrei. Naquele momento eu não me entristeci. Eu me alegrei porque eu estava sendo humilhado pela visão humana, mas humilhado por obedecer ao meu Senhor, ao meu Deus. Amém, meus amados? Então, vamos lá. Quando fala sobre quebrantamento, é o pobre de espírito, despojado de tudo, né? Alguém que não é orgulhoso, alguém que não é prepotente, alguém que não é cheio de arrogância. Porque as pessoas interpretam muito mal essa questão do pobre de espírito, é alguém desleixado, é alguém que não tem um asseio, né? É imundo. Não está falando disso. O pobre de espírito é alguém despojado da questão materialista, alguém que se despoja do orgulho, da soberba, da prepotência e assim por diante, meus amados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E tem o choro, tem a mansidão, são pontos, são características que pertencem a esse súdito. Eu quero até deixar aqui destacado, meus amados, uma série trazida pelo pastor Paulo Júnior. Vou deixar o link na descrição. Uma série extraordinária. Ele traz, meus amados, dentro dessa série, cada mensagem que ele traz, ele pega um ponto desse. Por exemplo, quebrantamento. Ele traz uma mensagem de mais de 1 hora falando do quebrantamento. O choro, bem-aventurados são os que choram. Ele traz uma mensagem mais de 1 hora só falando do choro, só falando da misericórdia. Assista lá, meu amado, essa série e você terá a sua vida impactada, assim como eu fui impactado. A sua vida será impactada. Como a nossa lição não tem tempo suficiente, não tem como, é impossível, irmãos, nós desdobrarmos isso daqui. Por isso eu estou indicando essa mensagem aí do pastor Paulo Júnior. Confira lá no link que eu vou deixar aí na descrição. Vamos adiante ainda aqui, meus amados, na leitura. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não podemos participar do reino divino. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados bem-aventurados. Isso é verdadeiramente felizes. Bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui um ponto dizendo assim, porque a nossa revista diz, se nós não praticarmos essas bem-aventuranças, o quebrantamento, o choro, ser misericordioso, ter pureza, ser pacífico, se nós não executarmos isso, nós não iremos participar do reino futuro. E eu coloquei um ponto dizendo assim, sobre esse olhar para essa seriedade, para a seriedade desta verdade, de que se nós não pormos em prática o que estas verdades contidas no Sermão do Monte, nós não iremos participar do reino futuro. Isso é algo sério, é algo que faz tremer a nossa base, é algo que nos faz repensar até o nosso cristianismo, meus amados, porque se não pormos em prática o que está escrito na palavra do Senhor, jamais veremos o reino futuro. Eu ainda destaco dizendo, vivê-las é viver o caráter de Cristo.
Por isso, irmãos, que não tem como aquele que vive essas coisas pós-Cristo, depois que creu em Cristo, está vivendo essas coisas, é impossível não chegar no céu. Por quê? Porque fazendo isso, vivendo isso, é viver o caráter de Cristo. É ter em si enxertado o caráter de Cristo. Por isso é impossível, meus amados, aquele que vive essas coisas que estão contidas no Sermão do Monte não chegue no céu. Contrário a isso, quem não vive essas verdades não tem como chegar no céu. Amém, meus amados? Vamos mais adiante. Aqui no finalzinho ele diz assim: isso é ser verdadeiramente feliz. Ou seja, viver isso que a Bíblia está dizendo, ser quebrantado, chorar, ser manso, ser pacífico, ser puro, isso sim é ser feliz, verdadeiramente feliz, seja aqui, seja no porvir. Seja aqui, seja no porvir. Porque vivendo isso, resultará para mim a salvação, a morada com Deus, mas também me faz viver aqui. Lembra que eu falei ainda agora há pouco que quando nós botamos a nossa alegria, a nossa felicidade nas coisas desta terra, visto que as coisas da terra se desfazem, são passageiras, a nossa alegria vai junto. Mas se eu coloco a minha alegria nessas coisas aqui, irmãos, elas são eternas. Eu serei de fato feliz. Não viverei nessa inconstância. Não viverei nesse alto e baixo. Eu serei plenamente feliz aqui na terra e no porvir. Aqui também nós vemos o conceito de fidelidade do mundo, a diferença do conceito de fidelidade do mundo, de felicidade do mundo. O que é ser feliz para o mundo? Por exemplo, pegando um trabalhador, principalmente aqueles que estão no pesado, trabalham a semana inteira e ele já alimentando aquela esperança de que no final de semana ele vai para um bar, ele vai encher a cara, ele vai extravasar, ele vai ali colocar para fora toda aquela carga pesada que ele passou ao longo da semana. Isso é felicidade para ele. Mas quando é na segunda-feira, dor de cabeça, liso, sem dinheiro, se sentindo vazio novamente, se sentindo mal, adoecido, isso é felicidade, irmãos. Isso é estilo de vida. Por isso, irmãos, que nós vemos esse contraste entre o que de fato a Bíblia diz, quem é feliz e como ser feliz, e aquilo que o mundo aponta para a felicidade. Quando nós vamos meditar com mais profundidade, nós vamos ver o quão ilusório é a felicidade que o mundo apresenta para nós. Por isso, irmãos, vamos viver isso que a Bíblia está dizendo, porque viver isso é viver em felicidade. Por exemplo, falando aqui a respeito de retidão, alguém que é reto, da justiça. A pessoa tem dinheiro, mas é um dinheiro proveniente de quê? De algo ilícito. Aí tem um cristão que nem tem tanto dinheiro, mas é feliz porque aquilo que ele tem foi fruto de algo digno. A Bíblia diz: digno é o trabalhador do seu salário, né? Se trabalha honestamente, ele vai receber, e esse recebimento é digno, e esse recebimento digno faz a pessoa digna, e isso faz com que, ao deitar, ao reclinar a sua cabeça na cama, você tenha paz no seu espírito, diferentemente das outras pessoas, que apesar de terem dinheiro, mas é um dinheiro ilícito, né? Isso traz o quê? Trauma para aquela pessoa, não traz paz para aquela pessoa, não consegue dormir em paz. Isso é vida? Isso é felicidade? Não, meus amados. Felicidade é o que está, segundo escrito, na Bíblia Sagrada. Vamos adiante. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. O terceiro ponto diz assim, meus amados: somos, olha só, é uma afirmação, somos bem-aventurados. Mas, irmão, eu não tenho saúde. Irmão, eu não tenho dinheiro.
Irmão, eu não tenho bens materiais. E quem disse que a nossa felicidade está atrelada a isso? Eu digo até, irmãos, uma verdade assim: dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz prazer e, diga-se de passagem, momentâneo. O dinheiro não pode produzir felicidade, porque felicidade ela decorre de uma pessoa, e não de algo, mas de uma pessoa, Cristo. Ter Cristo é ter felicidade, bendito seja o nome do Senhor. Por isso, nós que temos a Cristo, somos bem-aventurados, felizes, ditosos, completos. Lembrei agora do que disse o apóstolo Paulo, que ele era hebreu de hebreu, fariseu, ele era rígido na lei, ele tinha ali muitas coisas agregadas para si que faria com que ele fosse muito respeitado, mas ele diz que refutava aquilo a nada pelo conhecimento de Cristo. Entendeu, irmão? Você compreendeu o reino? O reino apontando para um outro estilo de vida, para sermos felizes com um outro estilo de vida, não pautado no mundo, mas pelo simples servir ao Senhor, conhecer ao Senhor, ser súdito deste reino e ser feliz aqui e no porvir. Isso é glorioso, irmãos. Isso é glorioso. O apóstolo Paulo disse, é bem verdade que é no outro aspecto, mas ele diz assim, não somos como aqueles que não têm esperança. Eu tenho esperança, você tem esperança, por isso nós somos felizes, meus amados. Vamos para o tópico que diz assim: a beatitude na vida dos salvos. A leitura diz: salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isso é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Do Sermão do Monte, da maneira bem-aventurada. Vou ler de novo. Salvo em Cristo Jesus, o seguidor de Jesus vive a beatitude do Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Observe, irmão, que o que seria beatitudes? Que seria beatitude? Estado permanente de satisfação e plenitude. Estado de felicidade e serenidade. Quando nós vivemos as bem-aventuranças, nós desfrutaremos dessa beatitude, ou seja, de uma perfeita satisfação plena, um estado permanente de satisfação. Observe que em João capítulo 14, o verso é o 27, Jesus faz essa distinção, meus amados, quando ele diz assim, deixo-vos a minha paz, e não dou essa paz para vocês como o mundo dá. Observe então que a paz que Jesus dá é uma paz diferente que o mundo dá. Porque o que é a paz do mundo? Medite comigo, o que é a paz do mundo? A paz do mundo é o quê? É você ter sua casa, mas um muro alto. Um muro bem alto, com cerca elétrica, câmeras filmando lado de dentro, lado de fora, portões grandes. Se tiver mais posses, tem ali um cachorro feroz, tem ali os seus seguranças dia e noite, tem o seu carro blindado, porque ao sair tem medo de pegar tiro, tem ali uma escolta armada que segue. É a paz do mundo. É a paz do mundo.
Só que veja que a paz que Jesus Cristo dá não está do lado externo, está do lado interno. Deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo dá. A paz que o Senhor nos dá é uma paz interna, no interior. Eu lembrei agora de uma história que, quando eu estava estudando a respeito de um outro assunto, conta-se de um homem que era trilionário. Ele era trilionário. Ele fez uma movimentação financeira e perdeu muito dinheiro. Ele saiu de trilionário para bilionário. Nessa pequena mudança, irmãos, de trilionário para bilionário, ele tirou a sua vida. Ele não suportou saber que era trilionário e agora era bilionário. Irmão, a gente com salário mínimo já está contente, que dirá bilionário, irmãos. Mas como são pessoas que não têm paz interior, eles não suportam isso. Por isso, irmãos, nós somos bem-aventurados pelo Senhor, porque desfrutamos dessa paz interior. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No finalzinho aqui desse tópico que eu acabei de ler, diz assim: é possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Olha a paz novamente no interior aparecendo. E essa transformação do nosso desejo, transformação da nossa vontade, transformação dos nossos sonhos, transformação dos nossos anseios, a ansiedade, irmão, desaparece. Somos nova criatura. Eu coloquei aqui, o Evangelho ele é transformador. Eu disse que o Evangelho ele tem algumas características, dentre elas é que o Evangelho é transformador. E o que é que transforma? A palavra, segundo aqui o nosso tópico que nós estamos lendo. A palavra é um instrumento para transformação. Observe que em Hebreus capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz que a palavra é espada. A palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. E o que isso significa? O que significa dizer que a espada é o instrumento, que a Bíblia é instrumento, que a Bíblia é espada e que a Bíblia transforma? Veja que uma das características de uma espada é cortar. Então ela vai cortando aquilo que em nós não serve, aquilo que em nós não presta, aquilo que em nós está aparente, está sobrando e que não está de acordo com a vontade do Senhor. A espada vem, corta e lança fora. Por isso nós vamos sendo transformados. Por exemplo, quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos um desejo. Aceitamos a Cristo, os nossos olhos se abriram, a transformação está acontecendo, os nossos desejos passaram a mudar. Prostituição. Hoje já não quero mais prostituição. Olha só a palavra vindo e transformando, tirando, excluindo, ceifando, transformando a vida daquela pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. O próprio Cristo disse em João capítulo 15, verso 3: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra é um instrumento para transformação. E o agente é o Espírito Santo, meus amados. O Espírito Santo, ele é o agente, Por meio da palavra, o Espírito Santo vai trabalhando em nossa vida, porque ele é o agente. João capítulo 16, verso 8 diz assim: que o Espírito Santo ele sonda o nosso coração. Ele sonda o nosso coração e lhe convenceria. Veja só, a Bíblia diz que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou dizendo que o Evangelho ele é transformador e que o instrumento é a palavra de Deus, que corta, que elimina, que lança fora. E o Espírito Santo é o agente. É Ele quem vai nos convencer que aquilo que antes nós praticávamos era errado, que aquilo que antes
nós praticávamos era errado, que aquilo, é Ele que vai nos convencer que aquilo que antes nós praticávamos é pecado, porque Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele, o Espírito Santo, que nos faz agora compreender o que de fato é bom. Amém, meus amados? Vamos adiante, vamos adiante. O terceiro subponto da nossa lição diz assim: a prova de que o cristão é bem-aventurado. Nós vemos as beatitudes da vida dos salvos. Nós vamos ler agora a prova de que nós, os cristãos, somos bem-aventurados. Vamos lá. Apesar de já termos falado aqui, mas vamos lá. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina, olha só, domina o eu carnal. Vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o homem, com o que o homem moderno imagina, que é o dinheiro, a ambição, o poder. Lembra que eu disse que o mundo pensa assim, que paz, que felicidade é ter dinheiro, é ter conquista, é ter poder, é ser o cabeça. Por isso que eu disse lá no início do Evangelho diluído, né? Você tem que ser o cabeça. Dá a entender que para eu ser feliz, eu tenho que ser o cabeça, mas não, irmãos. O fato de nós termos Cristo, nós somos felizes. Então vamos lá, continuando. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo. Olha só, irmãos. A felicidade bíblica revela naquele que ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que perseguem. Mateus 5,44. Eu disse para os irmãos que o Evangelho ele é transformador. E essa transformação, pela ação do Espírito Santo nos convencendo, faz com que nós dominemos o nosso eu, o eu carnal. Porque Jesus disse assim: quando alguém bater na tua face, dá a segunda. Não é que literalmente eu vou deixar alguém bater na minha face. É que alguém me insultou, eu não vou revidar, eu não vou partir para cima, eu saio. Olha só como eu estou agora dominando o meu eu. O que o mundo diz? Não parte para cima. Se ele veio com 2 pedras, vai com 4. Tem uma frase no mundo que isso não se aplica no cristão. A frase do mundo diz assim: eu levar desaforo para casa? Não. O cristão leva sim desaforo para casa, irmãos. Segundo o que Jesus nos ensinou, se baterem na tua face da segunda, Jesus está dizendo: leva para casa o desaforo. Leva. É loucura, irmãos, o Evangelho é loucura, mas esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho da felicidade. Viver o que está estabelecido no Sermão do Monte. Então, o que é a felicidade segundo a ótica bíblica? É amar o inimigo, bendizer o que maldiz, fazer bem àquele que nos odeia. Esse é um estilo de vida que nos traz felicidade. Interessante que a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembra que nós estamos estudando, estamos fazendo essa menção de que o cristão ele desfruta daqui da terra, mas do porvir? E eu disse que quem vive o Sermão do Monte alcança a eternidade, o reino dos céus. Agora, veja, irmãos, veja se isso não é verdade. Se alguém que não consegue amar o seu inimigo, bendizer aquele que maldiz, vai chegar no céu? Não vai, irmão. Não vai. Tem que bendizer aqueles que nos maldizem. E isso faz com que a gente viva uma vida aqui nesta terra desprendida, sem laço. Porque se tem alguém que vive preso, irmãos, ainda que tendo acesso a todos os lugares,
Mas vive preso é alguém que odeia, é alguém que tem mágoa, é alguém que não consegue perdoar. São pessoas que, mesmo estando livre, mas são presas. E Deus, Ele quer nos tirar dessas prisões, dessas cadeias. E esse é o momento, meu amado, se você está sentindo assim, mesmo crente na igreja, mas está em intriga com alguém, o único prejudicado é você, saiba disso, é você. Porque faz com que você viva uma vida presa aqui nesta terra e dali impede de chegar no céu. Por isso, quebre, peça ao Senhor para quebrar, para que você viva essa transformação do Evangelho e você desfrute da verdadeira alegria ao viver, o sermão do monte. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, nós vamos aqui para a nossa conclusão, não é isso? Para a nossa conclusão, e a conclusão diz assim: o sermão do monte é a base ética do reino de Deus. Ou seja, é o caráter de Cristo, é o interior de Cristo ali sendo exposto. E ele diz: eu quero que vocês sejam assim. Então, o sermão do monte é a base ética do reino de Deus. Nele, constatamos o lado divino de uma atitude amorosa de um cristão para com Deus, bem como para o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está expresso, irmãos. Viver o Sermão do Monte é viver a vontade de Deus. Viver o Sermão do Monte é agradar o coração de Deus. Viver o Sermão do Monte é viver o caráter de Deus. Viver o Sermão do Monte é viver feliz. Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Espero poder ter contribuído para a tua vida espiritual, teu crescimento espiritual. Você que chegou até aqui, meu amado irmão, não deixe de se inscrever no nosso canal para nos ajudar. Deus abençoe, até a próxima, permitindo o Senhor. Amém e amém.